Shalom, Lahem, paz e prosperidade seja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre Satanás, isso mesmo, conhecido também como Eiléu, como Lúcifer e como Beuzebu ou Beuzebub, Senhor das Moscas. Por que eu decidi falar sobre esse ser que é nosso adversário? Porque você precisa conhecer sobre o seu adversário para você saber como lutar contra ele. Amém? Em nome de Jesus. Não tenha medo, assista até o final para você entender o porquê que você passa por muitas provações. Amém? Eu gostaria de falar antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like. Tem muitas pessoas que estão assistindo o canal e não se inscrevem. Então eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá bom? Queridos, vamos começar aqui. A Bíblia diz lá em Ezequiel 28 sobre Satanás. Vamos ler Ezequiel 28, versículo 11, está escrito: essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio da sabedoria e de perfeita beleza. Estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Queridos, aqui está falando de Satanás. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 em diante. O nome Satanás, ele não tem uma tradução no português, como Lúcifer significa portador da luz, diabo vem de diabolo, né? No grego significa adversário. O nome Satanás não tem uma tradução, mas ele em português, mas ele tem uma tradução em hebraico, que significa aquele que tira do caminho. Então observe que a característica do nome de Satanás revela a característica dele, ou seja, o significado do nome de Satanás revela, certo, a função do diabo, que é tirar você do caminho. A Bíblia diz que Deus, ele revela que ele criou o bem e ele criou o mal. Mas quando Deus cria Satanás, ele não criou ele perverso, Deus criou ele um anjo bom, porque Deus é um Deus criador de coisas boas. Deus é um Deus criador de coisas boas, mas Deus criou os anjos, assim como os homens, com livre arbítrio, ou seja, o direito de escolher. E Satanás, a Bíblia diz que quando Deus o cria, ele recebe o nome de Lúcifer, que significa portador da luz, e a Bíblia diz que Deus coloca ele na terra mineral, que é a primeira terra, e Deus coloca ele no Monte Santo de Deus,
para cuidar do Monte Santo de Deus. Ele se torna um querubim ungido, ou seja, ele recebe uma unção especial de Deus para guardar o Monte Santo de Deus. Quando eu falo da primeira terra, eu ensino isso no Apocalipse, eu quero que você preste atenção, porque essa terra que nós vivemos é a terra restaurada. A primeira terra que Deus criou, certo? Quando Deus cria essa terra, ela no original, ela era chamada de terra mineral. Por quê? Porque todo diamante, todo ouro, toda pedra preciosa que o homem tem que cavar hoje para achar, certo? Isso estava para o lado de fora da terra. Por isso que a Bíblia diz que no dia que Satanás foi criado, ele foi colocado, né, na terra para morar, está aqui. Ele foi colocado na terra para morar, e a Bíblia diz que ele se vestia, certo? Ele se cobria de todas as pedras preciosas. Todas as pedras preciosas, do topázio, do ouro, do diamante, berilo, todas as pedras preciosas. Por quê? Porque era tudo do lado de fora. Então, ele se cobria daquilo ali. Correto? E ele também vivia como um guardião. Guardião de quê? Alguns estudiosos acham que ele guardava os segredos do Evangelho, que eram segredos até mesmo para os anjos, porque a Bíblia diz que Deus ocultou isso dos anjos. Então ele guardava o Monte Santo de Deus aqui na terra, até que um dia ele disse: eu subirei aos céus, e nas extremidades do norte dos céus me assentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, se ele disse subirei, é porque ele estava onde? Aqui na terra mineral. Então ele diz: eu subirei. Quando ele sobe, certo? Para tentar tomar o trono de Deus, porque ele faz um comércio, a Bíblia diz, com a tua sabedoria adquiriste o teu comércio, ou seja, ele começa a negociar com os anjos, correto? Ele foi ungido para proteger o Monte Sião, mas ele começa a negociar, ou seja, aquilo que ele foi ungido para guardar, ele negocia. É como se fosse, por exemplo, um pastor que foi ungido para pregar o evangelho, e ao invés de pregar o evangelho, ele começa a transformar o evangelho num negócio. Ou seja, ele foi ungido para evangelizar, mas ele transforma aquilo num negócio lucrativo para ele. E Satanás fez isso. Ele foi ungido, ele era um querubim. Querubins tem vários, mas ele foi ungido. Ou seja, ele foi designado para um certo trabalho. Assim como homens têm vários, mas tem aqueles que são ungidos por Deus, designados por Deus para fazer uma obra de Deus. E Satanás, ele era o quê? Um querubim ungido, designado por Deus para fazer um trabalho para Deus. E qual o trabalho? Guardar o Monte Santo de Deus aqui na terra. E aí a Bíblia diz que ele faz um comércio, ou seja, ele promete algo para os anjos, ele promete algo para eles, e a Bíblia diz que ele consegue, está lá em Apocalipse capítulo 12, ele consegue, certo, a levar com ele a terça parte dos anjos. Então são milhares de anjos que ele conseguiu levar junto com ele. Levar com ele. Então, terça parte, você conta aí 5, né? Tira 2, é a terça parte. Isso aqui sobrou de anjos que servem a Deus, e essas 2 partes aqui servindo o diabo. E Jesus falou que Satanás não é dividido, ele tem um exército muito organizado. Ele não tem divisão entre eles. Eles são organizados, senão ele não subsistiria. Jesus fala sobre isso. Mas voltando, ele se levanta contra Deus e ele vai tomar o trono de Deus, ele tenta tomar o trono de Deus, e quando ele sobe, Deus lança ele por terra. E a Bíblia diz que Deus faz um fogo sair de dentro dele, e toda aquela formosura, toda aquela beleza que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. O que é o sinete da perfeição? É a beleza perfeita, é a maravilha perfeita. Ele era perfeito em tudo, mas aí Deus faz um fogo sair de dentro dele, o consumir, e a Bíblia diz aqui em Isaías que todos aqueles que o verem achará ele horrível. Então hoje ele não é mais aquele ser bonito, lindo, maravilhoso, pelo contrário, ele é horrível,
Se você ver o diabo hoje, você se espantará de tão horrível que ele é. Agora, a Bíblia diz que ele é lançado por terra e há uma destruição aqui nessa terra. Porque a primeira terra de Gênesis 1:1 é a terra mineral onde o diabo morava e governava, certo? E ele habitava no Monte Santo de Deus aqui, no Éden de Deus. Então existia aqui o primeiro Éden, o Éden de Deus, certo? E ele morava nesse Éden, ele habitava nesse Éden e ele cuidava do Monte Santo de Deus. Ele se rebela e quando ele é jogado, tudo aqui é destruído. Por isso que os cientistas dizem que um meteoro caiu sobre a Terra há milhares de anos e destruiu essa Terra. E isso é verdade. Destruiu essa Terra aqui, certo? E a Terra se tornou um caos, ou seja, a Terra foi sepultada por causa do pecado de Lúcifer. Mas em Gênesis 1:2, a gente vê o Espírito Santo e Eruah Kodesh, ou Eruah Kadosh, certo? Pairando sobre a face das águas e o verbo, a palavra, quem é? Cristo, né? Restaurando a terra, o Espírito Santo e a palavra. E Jesus diz, haja luz, e aí ele começa a restaurar, a reformar a terra. Por isso que Jesus é chamado também de renovo no livro de Isaías. Agora eu quero que você preste atenção. O diabo, ele é adversário de Deus. Ele é contra todos que amam a Deus. Ele é contra o ser humano, porque o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o diabo consegue pegar um ser humano e colocar ele numa situação como um mendigo, colocar ele na sarjeta, no lixo, o diabo ele está agindo dessa forma porque seria como se ele estivesse colocando o próprio Deus. Ele não pode pegar o próprio Deus e colocar, mas ele está vendo a pessoa de Deus ali através daquela pessoa. Ele está vendo a imagem de Deus como mendigo, a imagem de Deus comendo lixo, a imagem de Deus derrotada. Você compreendeu? Por isso que ele tem ódio do ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Toda hora que ele olha para o ser humano, ele lembra de Deus. Você compreendeu? Por que Deus não tem necessidade de aparecer para você? Porque Deus é a semelhança do seu próximo. Quando você vê o seu próximo, você está vendo a imagem e semelhança de Deus. Deus não tem necessidade de aparecer para você. Por isso que o apóstolo João diz assim, que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E não ama a Deus. Porque como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Você compreende? Então uma coisa liga com a outra. Né? O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. O seu nariz é igual de Deus, sua boca, sua orelha, os seus olhos. Deus não tem olho de leão, Deus não tem olho de águia, Deus não tem olho de elefante, nariz de elefante. Não, Deus, ele é semelhante a um homem. Tanto é que em Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel vê a Deus e ele diz, eis que eu vi uma semelhança de um homem assentado no trono de fogo. Então, Ezequiel vê a Deus e ele diz, eu vi. Ele é a semelhança de um homem. Amém? Então, por isso que o diabo odeia o homem. Agora, olha só as características do diabo. Ele é adversário. Ele é adversário, ou seja, ele vai combater você durante toda a sua vida. Por isso que você tem que estar na presença de Deus. Agora, ele é um ser que ele transformou a vara dos egípcios em serpente. Olha, ele tem poder. A Bíblia diz que ele pegou Jesus, ele pegou o Senhor Jesus e transportou, ele trasladou Jesus do deserto para o pináculo do templo em Jerusalém. Ou seja, o cume mais alto do templo em Jerusalém, a torre mais alta. E depois ele transportou Jesus para um monte alto e mostrou ali os reinos do mundo para Jesus e falou, se você me adorar, eu te darei tudo isso. Então, o diabo, ele tem poder. Olha só, ele transportou, ele transladou, ele fez Jesus desaparecer aqui fisicamente e aparecer em outro lugar. Agora, como que você vai enfrentar um ser assim, você com esse poder natural seu? Não tem como. Não tem como você enfrentar Satanás com a força do seu braço. Não tem como você enfrentar o diabo com a sua inteligência comum, humana. Por isso que você precisa da sabedoria do Espírito de Deus na sua vida. Por isso que você precisa do Espírito de Deus morar dentro de você, entrar em você.
viver em você, porque aí sim você vai combater o diabo, não com a sua força física, porque você não tem condição nenhuma de vencê-lo com a sua força física, mas você vai combater ele com o poder do Espírito Santo dentro de você. E aí você vai derrotar, porque o diabo tem poder, sim. Quem pregar para você o contrário é mentiroso, mas o Espírito Santo é todo poderoso. O Espírito Santo é Deus morando em você. E aí o Espírito Santo te capacita para você o quê? Derrotar Satanás. Ele te dá os frutos do Espírito. Ele te dá os dons, ou seja, o diabo coloca doença, porque tem poder de colocar doença, porque ele colocou doença em Jó. Ele colocou doença na mulher corcunda. Ele escravizou aquela mulher por 10 anos, mantendo ela corcunda. Ele colocou pessoas mudas, surdas e cegas. Tanto é que Jesus expulsa os espíritos malignos, mudos, surdos e cegos, que faziam as pessoas ficarem cegas, surdas e mudas. Jesus expulsa Satanás das costas da mulher e ela, que ela estava corcunda há 10 anos, ela se endireita. Agora, como que você vai vencer isso se você não tiver o poder de Deus? Você tem que ter o poder de Deus. Então o diabo coloca a doença e aí você recebe o dom da cura, você vai curar. Ele coloca a opressão, você recebe o poder do Espírito Santo, você vai tirar a opressão. Ou seja, você vai lutar contra Satanás com as armas celestiais. Por isso que o apóstolo Paulo diz, as nossas armas celestiais, elas não são carnais, mas são em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que você precisa se revestir da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho da Paz. E eu ensino isso no meu livro, Armadura de Deus. Você pode adquirir o meu livro, Armadura de Deus. Vou até pôr aqui a capa aqui para você. Do livro Armadura de Deus, você pode adquirir ele e você vai aprender muita coisa sobre a armadura de Deus para você se revestir dessa força, desse poder, para você lutar contra Satanás. Aí esse ser poderoso se levanta contra a sua família e você quer derrotar ele batendo boca com seus filhos, com a sua esposa, você tentando derrotar ele com seu dinheiro não vale nada para derrotar o diabo. Os seus bens materiais não valem de nada para derrotar o diabo. O diabo está pouco se lixando. Ele disse para Jesus, toda a riqueza desse mundo foi me dada, eu tomei de Adão. Ou seja, ele tomou de Adão a riqueza. Quando ele disse para Jesus, eu te dou todos esses reinos, Jesus não questionou que ele não tinha os reinos. Tanto é que Jesus disse, esse mundo já é do maligno. Então o diabo tem carro, tem casa, ele tem tudo para dar aí para as pessoas que quiserem servir o diabo. Mas depois ele cobra pesado. Certo? Ele tira a vida da pessoa, destrói. Agora, você acha que você vai vencer Satanás com a força do seu dinheiro? A força do seu intelecto de faculdade? Você pode ser o intelectual que for. A Bíblia diz que Daniel era um homem mais sábio de toda a Babilônia e um dos mais sábios de toda a Bíblia. Depois de Salomão, é Daniel. E a Bíblia fala que Satanás era mais sábio do que Daniel. Mais sábio. Então, esse ser inteligente tramando contra a sua vida, fazendo planos, projetos para destruir você. E você vive no tempo humano, ele vive no tempo kairos, no tempo eterno. Então ele é paciente, ele bate na mesma tecla. Ele colocou você como alcoólatra hoje, ele vai bater nessa tecla te oferecendo o alcoolismo a vida inteira. Por isso que você tem que ficar firme na presença de Deus. Por isso que é importante você aprender, né? Qual que é o propósito do diabo? Tirar você do caminho. É o nome dele, Satanás. Tirar você do caminho. Né? O diabo significa adversário, ou seja, ele luta contra você. Agora, o outro nome dele, Satanás, tirar você do caminho. Ele é aquele que tira do caminho. É o significado do nome dele em hebraico. Qual que é o objetivo dele? Tirar você do caminho. Billy Graham, ele diz uma frase, que Satanás tem um barco preparado para todos aqueles que querem navegar para longe de Deus. Ou seja, se o diabo souber, certo? Se ele imaginar na mente dele que se ele der uma mulher para você, vai tirar você do caminho de Deus, então ele te dá essa mulher, ele te oferece ela. Se ele imaginar que se ele te der dinheiro, ele tira você do caminho de Deus, ele vai te dar dinheiro. Ele vai te oferecer dinheiro. Se ele imaginar que ele criar algum problema, alguma confusão dentro da sua casa, vai tirar você do caminho de Deus, ele vai criar essa confusão.
Mas como que você vai vencer? Se revestindo do poder de Deus, se enchendo do Espírito Santo. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, primeiro, para nos dar o sangue dele, que nos purifique de todos os nossos pecados. Porque a legalidade do diabo é o pecado, ele se alimenta do pecado. O que a Bíblia diz? Lá em Gênesis, Deus falou, você vai rastejar. Chamou ele de serpente. E em Apocalipse 12, diz que ele é a antiga serpente do Éden. E Deus falou, você vai comer do pó da terra todo dia. O que é comer do pó da terra todo dia? O diabo vai comer areia todo dia? Não, não significa isso. Significa que ele se alimentaria dos pecados todo dia, porque o pecado está na carne do ser humano, e a carne do ser humano é chamada de pó, pó da terra, foi feita do pó da terra. E o apóstolo Paulo disse que quando a gente anda na carne, quando a gente anda nos desejos do pó da terra, certo? Você satisfaz os desejos de Satanás. Por isso que você deve andar em espírito, não no seu desejo carnal, mas andar em espírito. Amém? Espero que você esteja aprendendo com essa palavra. Ele é chamado de Beelzebub, senhor das moscas, ou seja, ele é imundo. As moscas posam quê? Posam fezes, posam todo tipo de sujeira, se alimentam da sujeira. O diabo se alimenta da sujeira. O diabo gosta de bagunça, ele gosta de lixo. Por isso que o diabo quer colocar a pessoa no lixo. Ele é chamado de Beelzebub, ou Beelzebub, senhor das moscas. Por quê? Porque ele quer agir sobre a sua vida como um parasita, como uma mosca. A mosca vem, posa, se você não tirar ela, se ela posar e colocar ali um óvulo dela na sua carne ali, vai dar bicheira na sua carne. Se ela posar na comida ali, ela pode colocar bicheira naquela comida. E o diabo posa na vida das pessoas, literalmente, certo? E ele coloca o quê? Destruição, morte, desgraça na vida das pessoas. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus nunca subestimou Satanás. Nunca subestimou. Ele sabia quem era Satanás. Tanto é que quando o diabo aparece para ele lá no deserto, Jesus combate o diabo com o quê? Com a palavra de Deus escrita no livro de Deuteronômio. Com a palavra de Deus escrita onde? No Velho Testamento, no livro de Deuteronômio. Então você tem que ficar atento, porque tem muita gente usada pelo diabo aí, dizendo que as palavras da lei não funcionam mais, não existe mais, sendo que Deus disse que passaria os céus e a terra, mas as palavras dele não passariam. Jesus venceu e derrotou Satanás com o que estava escrito em Deuteronômio capítulo 28. Então você tem que aprender toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para você entender quem Deus é, o que Deus pode fazer por você. Olha para você ver, Satanás ele fez Salomão pecar com as mulheres. Satanás fez Davi cair no adultério e assassinar um homem. Satanás fez Davi ser soberbo ao contar o número do exército de Israel. E a Bíblia diz que Satanás instigou o coração dele. Instigou o coração de quem? Do rei Davi, e fez ele pecar. E por causa disso, 70 mil homens em Israel morreram. Então Satanás instiga o coração para você desobedecer a Deus, porque Deus abate o soberbo. E Satanás fez Davi pecar com a soberba, quando ele contou ali o exército e se engrandeceu no coração. Você entende? Esse é o mesmo pecado de Satanás, quando Satanás se engrandece. Ele acha que ele é alguém, ou seja, é o pecado da soberba. Ele teve o pecado da soberba contra o próprio Deus. E ele faz as pessoas também terem isso. Por isso que você deve sempre olhar para você, ser humilde, né? E pensar, poxa, o que eu sou é Deus que tem me feito. Eu não sou nada sem Deus. Não sou nada sem Jesus. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E grava uma frase no seu coração, Deus não fará nada sem você, e você não fará nada sem Deus. Aqui na terra não, querido. E Deus vai fazer algo que na terra ele usa o homem. Por isso que Jesus teve que se fazer homem, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, o diabo está aqui, ó. Porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você. Das mais impiedosas nações, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e sua formosura e traspassarão o seu resplendor. Aqui está uma profecia da igreja, que Deus levantaria alguém contra o diabo. E Deus levantou a igreja de Jesus.
contra Satanás para manchar o resplendor, para levantar a espada contra ele. Amém? Em nome de Jesus. Está aqui, ó. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. O diabo, ele tem habilidade comercial, ele sabe negociar. Por isso que você tem que ficar atento, porque o diabo, ele tenta negociar com você o tempo todo, porque ele quer derrotar você. Então, ele negocia te oferecendo as coisas. Eu lembro quando eu estava para viajar para Campos do Jordão, para fazer uma grande libertação lá, cura, libertação, milagres, e realmente Deus me usou ali de uma maneira extraordinária. Eu estava numa pracinha e Satanás apareceu para mim nessa pracinha. E ele me ofereceu a maçonaria. E ele chegou perto de mim e disse: o que você vai fazer lá? Deixa aquele povo cativo lá. Não vai lá. Ele falou: eu estava te observando ali daquela árvore. Naquele momento eu achei que era um homem comum, mas o papo começou nesse aí, o discernimento de espírito veio e eu vi que não era um homem comum. E de repente aquele homem desapareceu da minha presença. Quando foi no outro dia, um vizinho meu que era maçom chegou perto de mim e veio me convidar para ser maçom. Veio me convidar para a maçonaria, dizendo que ia me fazer um homem rico. Então o diabo, ele sabe comercializar, certo? Queridos, espero que você tenha aprendido. Em Isaías 14, versículo 9 ao 17, fala da queda do diabo também. Vamos ler aqui, ó. Isaías, estou usando aqui a Bíblia no celular hoje. Isaías 14, 19. Mas você é atirado fora do túmulo. Deixa eu ler uma outra tradução aqui. Eu não gosto dessa tradução aqui, não. Eu vou ler uma outra tradução aqui. Isaías 14, 19. Deixa eu achar aqui que subiu aqui. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos trapassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Então aqui fala sobre Satanás, sobre a queda dele. Amém? Jesus ele também disse, né? Eis que eu vi Satanás cair do céu. Querido, Deus abençoe você em nome de Jesus. Espero que esse ensinamento aí, depois vamos gravar outros, seja bênção na sua vida. Então lembra, o diabo ele é adversário, né? Diabolo, ele é Satanás, aquele que tira do caminho. E ele se levanta contra você, ele é comerciante, né? Ele se levanta contra nós o tempo todo. E você não tem como vencer ele se você não tiver o Espírito de Deus. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o poder de Satanás sobre a vida dessa pessoa. Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Eu liberto essa pessoa agora dos grilhões do diabo que estavam prendendo ela para fazer a vontade do diabo. Que ela seja livre agora, em nome de Jesus. Amém? Querido, se você quer me ajudar financeiramente, eu preciso da sua ajuda para manter o meu ministério funcionando. Eu preciso muito da sua ajuda. Amém? Não só para manter o meu ministério, mas para manter minha família também. Eu preciso da sua ajuda em nome de Jesus. Seja fiel ou no seu dízimo, na sua oferta, ou outra contribuição que você quer me ajudar. Eu agradecerei muito, tá? Serei muito grato e cada alma que eu ganhar, você estará ganhando junto comigo. Porque a Bíblia diz, se você der um copo de água fria a um profeta, você vai receber galardão de profeta. Então, se você ofertar um apóstolo, você vai receber galardão de apóstolo. Amém? Eu sou um homem de Deus, que faço a obra de Deus, e em nome de Jesus, tenho certeza de que você vai estar plantando em terra fértil, em nome de Jesus. Está aí os dados da conta, o meu celular, o meu Pix, e tem também a chave Pix, aí o e-mail, capelãoronaldo@gmail.com. Deus abençoe você, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos, e até o próximo ensinamento. Fica com Deus.